Olá a todos, hoje 12 de abril de 2020, ainda vivemos aqui no Rio de Janeiro, sob isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. Sendo que hoje é uma data especial em que celebramos a Páscoa. Eu sempre tenho buscado nesse espaço trazer uma mensagem de reflexão contextualizada a esse tempo que nós estamos vivendo, sobre a ameaça desse vírus. E hoje, como é um dia especial de celebração da Páscoa, eu quero ter a Páscoa como pano de fundo para a nossa reflexão. E quero iniciar a nossa reflexão a partir de um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29 e 30, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. João se refere a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim, no verso 7, Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Se João faz uma referência a respeito de Cristo como Cordeiro, antes da sua crucificação, antes do início do seu ministério, da sua missão de salvar a humanidade, Paulo escreve já com Cristo sacrificado, após o sacrifício de Cristo, após a crucificação de Cristo, dizendo que ele foi sacrificado. Mas para que nós entendamos esse sacrifício de Cristo, essa vinda de Cristo, nós precisamos retornar um pouco na história e começarmos lá do Jardim do Éden, ou voltarmos à história que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando Deus cria o homem e coloca no jardim, para que ele viva lá no jardim, para que ele cuide do jardim. E Deus coloca no meio do jardim duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus dá uma ordem ao homem, para que ele não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus o avisa que o dia que ele comesse, ele morreria. E essa morte, ela tinha um sentido amplo, muito maior e muito mais profundo que uma morte física como nós experimentamos. Mas se tratava de uma separação do homem de Deus da morte eterna. E quando o homem desobedece a Deus, quando ele come daquele fruto, seus olhos são abertos, ele percebe que ele está nu, e o homem é acometido de dois sentimentos, de vergonha e medo. E para cobrir a sua vergonha, a vergonha da nudez, o homem pega folhas e se cobre. Mas Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez do homem. E naquele sacrifício do animal, o sangue de um animal é derramado. Um animal inocente é sacrificado pela culpa do homem. E há separação entre o homem e Deus. E Deus expulsa o homem lá do jardim. E aí segue a história da humanidade, segue a história do homem, a trajetória do homem. E Deus faz todo um projeto, Deus organiza todo um trabalho para trazer o homem de volta. Porque Deus criou o homem para ele, para estar com ele, para comunhão com ele. E avançando na história, nós chegamos lá no Egito, quando o povo judeu, o povo hebreu, é tornado escravo lá no Egito, e mediante aquele sacrifício começa a clamar a Deus, e Deus diz que ouve o clamor do povo, e vem em socorro ao povo para libertá-lo, e escolhe e levanta um homem chamado Moisés, para que Moisés seja o libertador daquele povo. E existe toda uma história
de Moisés falando com Faraó, para que Faraó libertasse o povo de Deus. E foram enviadas ali 10 pragas por Deus naquele contexto. E Faraó se tornou resistente mediante aquela situação para não libertar o povo. Mas Deus estava sinalizando ali, tanto para Faraó e os egípcios, como para os hebreus, a sua soberania, o seu poder, mas também o seu amor para com o homem que ele criou, para livrá-lo do sofrimento. Aquele povo vivia num sofrimento social, era escravizado naquela situação. Mas era um povo a quem já Deus tinha prometido a Abraão, que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aquele povo era descendência de Abraão. Um povo a quem Deus tinha projetado que dali viria o Salvador da humanidade. E não somente para salvar o povo hebreu, o povo judeu, mas essa salvação seria estendida a toda a humanidade. Então aquela separação que aconteceu lá por conta da desobediência do homem no jardim, não fez com que não somente o homem se separasse de Deus, mas vivesse sob o domínio do pecado. E para ser liberto dessa condição, desse pecado, originado pela desobediência, era necessário um sacrifício para que ele fosse liberto e fosse reconciliado com Deus. E se lá no Egito, o sangue do animal foi colocado sobre os umbares da porta, como sinal para o anjo da morte, e aonde tinha o sangue, o sinal do sangue naquela casa, naquela família, os primogênitos, eles eram livres da morte. E eles foram livres da morte e dali saíram. Então, se ali, aquele sangue daquele animal era um sinal para livramento, para escape, o sangue de Cristo é o livramento da morte eterna. Se ali era uma morte física, em Cristo nos livra de uma morte eterna. Aquele povo estava no confinamento domiciliar, a semelhança do que nós estamos vivendo hoje. A morte pairava lá fora, como nós vivemos hoje, sobre o medo de um vírus. Mas o pior vírus que contaminou a raça humana foi o pecado. O coronavírus, ele é perigoso. Ele pode levar o homem à morte. Pode levar à morte física. Mas o pecado, que é o pior dos vírus, que contaminou toda a humanidade, como Paulo declarou que todos pecaram, está lá em Romanos. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Esse é o pior vírus. Mas para esse vírus, o remédio já foi liberado. O remédio já foi liberado. O cordeiro foi sacrificado. E esse remédio, ele foi liberado de graça. É por graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Você não merece, mas você recebe. Então já foi pago. Já foi pago. A sua cura já foi paga. A sua libertação já foi paga. Agora foi paga mediante o sacrifício de Cristo. Foi o sangue de Cristo que foi derramado. Teve um preço. Ele se sacrificou para que aqueles que se renderam a Ele, aqueles que confessam o seu nome, estejam livres dessa praga que é o pecado, que leva o homem à morte eterna. Não a morte física, mas a morte espiritual. A separação eterna do homem de Deus. Para você que já se rendeu a Cristo, celebre a Páscoa, porque como Paulo declarou, Ele é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. E quando Deus orienta
ao seu povo lá no Egito para que se institua a Páscoa. Ele coloca como memorial, como uma festa, para ser lembrado sempre o que Deus fez lá no Egito quando ele libertou o seu povo. Então é para celebrar uma libertação. A Páscoa é libertação. A palavra Páscoa significa passagem. E foi isso que Deus fez com o seu povo lá. E é isso que Cristo fez conosco. Passando da morte para a vida, das trevas para a luz, para a vida eterna. Para você que tem a Cristo, que já tem a vida eterna, celebre a Páscoa. Celebre a Ele. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Ele é a nossa Páscoa. E para você que ainda não se rendeu a Ele, que não entregou a sua vida a Ele, e que vive nesse tempo que nós estamos vivendo sob uma opressão de um vírus mortal que está lá fora, que você possa se render a Ele e se tornar livre do pior vírus que pode existir, que existe, que é o pecado, e da pior morte, que é a morte espiritual, separação eterna de Deus. Eu quero concluir essa mensagem, essa reflexão, com um texto que se encontra lá em Isaías, no capítulo 45, a partir do verso 21, que diz assim: declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles juntamente se aconselhem. Quem há muito predisse isto? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, Senhor? E não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade, uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim, toda língua confessará ou jurará. Então Deus, no verso 22, diz: volte-se para mim e sejam salvos. Então, mediante essa ameaça de morte que paira no nosso tempo, por meio do coronavírus, Deus alerta o homem e faz o convite, e chama o homem de volta. Volte-se para mim e sejam salvos. Então é um tempo de se voltar para Deus. É um tempo de salvação. E ele declara: volte-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra. Então a salvação é extensiva a toda a terra. A convocação dele, o convite dele é para toda a terra. Se toda a terra está vivendo sob a ameaça de morte por conta desse vírus, Deus chama toda a terra para que se volte para ele e receba dele a salvação. Que esse seja um tempo de salvação. Que esse seja um tempo do homem se voltar para Deus. Nós não sabemos o tempo que esse isolamento irá durar. Nós não sabemos em que tempo esse vírus ele será combatido de forma eficaz. Deus o sabe, porque Deus tem um controle de tudo. Assim como Deus tinha a soberania e tinha um tempo determinado lá no Egito para a saída do seu povo. Deus tem um tempo determinado para o fim dessa pandemia. Mas nesse tempo, enquanto essa pandemia não cessa, enquanto essa ameaça de morte paira sobre a terra, Deus convoca: volte-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra. Que seja um tempo de voltar para Deus. Você que se desviou do Senhor, se separou dos caminhos do Senhor, é tempo de voltar. Você que está com Ele, é tempo de permanecer firme nele. E é tempo de celebrar a Páscoa. A Páscoa é vida, é passagem da morte para a vida. Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente e celebre a Páscoa. Boa Páscoa! Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E como ele declarou: eu vim para que tenham vida e vida
em abundância. Fiquem na paz.